Boa noite a todos, obrigado pela presença. Espero que a gente possa ter pelo menos uma hora aí de apresentação, explanando basicamente algumas experiências que ao longo desses meus 15 anos focado somente na área de negócios, mostrar para vocês algumas situações em que nós conduzimos o nosso dia a dia, não digo de uma forma mecânica, mas muitas vezes um vício subconsciente, em que a gente atua seguindo padrões que a gente recebe ou de um mentor dentro de uma estrutura de uma imobiliária ou de um colega, e então a gente cria de fato esses paradigmas e isso a gente vai repetindo ao longo do nosso trabalho do dia a dia, de uma forma muito desapercebida. O que eu quero com essa palestra é iniciar, basicamente, criando uma mecânica de movimentação cerebral, em que a gente vai ter que olhar com uma outra visão. Todos sabem que nós temos o nosso cérebro dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O direito, de forma cruzada, cuida do lado esquerdo do nosso corpo, enquanto o hemisfério esquerdo cuida do nosso lado direito do corpo. O da esquerda é a razão e o da direita, basicamente, é o intuitivo, criativo, é onde a gente vai desenvolver aquele sexto sentido. Então, eu quero iniciar essa nossa palestra fazendo um testezinho rápido com vocês, mas vamos agilizar. Eu tenho uma equação matemática que ela não é verdadeira da forma em que ela está, ok? Mas lá diz, movendo apenas um palito, não é tirar, é mover, tira de um lado e põe em outro lado, como é que vocês tornam esta equação verdadeira? Vamos lá. 6 mais 4 igual a 4. Não, né? Vai lá. O que fica? 0 mais 4, 4. Perfeito. O que mais? Eu descobri 5. Vamos lá. Tira da onde? Da esquerda de baixo do 6 e coloca em cima do quadro do resultado. Vai dar 5 mais 4, 9. Então não é tirar de baixo, é tirar daqui da lateral. Da lateral, isso. Tira daqui, fica o número 5. Põe aqui, perdão, põe aqui, fica... Isto. Tem uma segunda opção. Terceira. Não é tirar, remover e esconder ele, é trocar de lugar. Tira daqui e levou para um outro lugar. Eu não posso eliminar ele e jogar ele fora. Então, vamos lá. Então, é o 0 mais 4 igual a 4, 5 mais 4 igual a 9... Então, vejam como o nosso cérebro está acostumado a ver uma situação em que ela é exata. 5 mais 4, 9, 3 mais 2, 5. E aqui nós não temos isso. Então, cadê o nosso cérebro trabalhando? É isto que eu digo, que o paradigma que a gente conduz no nosso dia a dia, da nossa atividade, bloqueia um pouco o nosso cérebro. Então, eu fiz uma determinada negociação, deu certo, e eu repito aquela receita e acabou. Porque eu fiz, deu certo, porque um amigo meu fez, deu certo, meu chefe fez, deu certo, eu também vou fazer. Aquela velha história do bolo que a esposa faz, mas por que você faz sempre assim? Ah, porque minha mãe fazia. Mas se a mãe dela estiver viva, você perguntar para ela, e por que a senhora faz isso? Ah, porque a minha avó fazia, a minha mãe fazia. Então vem naquela sequência, mas sem entender por quê. Será que se a gente não mexer em alguma coisa dessa receita, pode melhorar? Então vamos lá, pessoal. Acabou? Oi. No final ali você tira do meio, põe lá para a esquerda, fica 8. Aê. 4. Maravilha. 8 menos 4 igual a 4. Entenderam, pessoal? Tira este daqui, ficou um sinal de... Ponho aqui, virou 8 menos 4, 4. Se eu pego uma conta dessa aí, a pessoa me põe, eu já Ó, logo de uma vez. olha a pergunta. Pergunta não, a sugestão. Mova apenas um palito. Não importa onde ele está. Mova um palito. Tá? Parou? Então vamos lá, pessoal. Eu sei que aí vai ser... Então vamos lá. 0 mais 4, 4.
8 menos 4, 4. 5 mais 4, 9. E agora vem aí uma pegadinha. 5 mais 4 é ou não é diferente de 4? Não é uma equação verdadeira? 5 mais 4, 9. É diferente de 4, então também é verdadeira. Então veja aonde vai o nosso raciocínio quando nós estamos naquela mecânica, sabe, de todo dia fazer sempre a mesma coisa. 6 menos 4 é também diferente de 4. 6 menos 4 é 2. É diferente de 4. É verdadeira. Se fosse para colocar V ou F, nós diríamos que todas são verdadeiras. Ok? Então, muito bem. Vamos dar sequência. Vendas e negociação. O que é que vocês interpretam como venda e o que vocês interpretam como negociação? O que é venda? Alguém, rapidamente. Rapidamente, o conceito básico, o que é venda? Perdão? Transação de negócio. Vamos dizer que sim. Mas, na realidade, é a situação final de um processo. E o que é o processo? Negociação. E como que essas duas se comunicam? Não tem dúvida alguma de que você inicia um processo, é que aqui a luzinha não bate lá no... não reflete no vidro. Não exatamente, mas... Isso. Então, vamos dizer, a negociação é um processo em que você inicia, tem um meio, tem um fim, cujo fim é a venda. Eu não consigo chegar para você, olha, eu estou vendendo isso daqui. Você fala, muito obrigado, eu não preciso. Agora, se eu começar a falar para você, olha, esse equipamento serve para você dar aula, serve para você, quando for falar com seu filho, apresentar uma imagem, você apontar e mostrar para o teu filho. Você começa a mostrar necessidades para ele. Até que eu falo, sabe quando você paga, por exemplo, hoje que eu apresentei todo um conjunto de benefícios, eu falo, você não acha isso interessante? Puxa, eu quero para o meu filho, eu quero para minha esposa, que é professora. Então, eu tenho que, na realidade, iniciar pelo processo para chegar na venda. E isso acontece constantemente, tá? Técnicas de abordagem. O que acontece? Eu estou recebendo no plantão ou uma visita presencial ou um contato telefônico. Então, o que acontece? Eu tenho a primeira situação em que a pessoa está falando e tem uma reação. Na segunda, a mesma pessoa falando, uma outra reação. O que pode ter acontecido nessa situação? A forma de comunicação. Depende do jeito que aquela mocinha de camisa roxa falou com aquela primeira, ela falou eventualmente a mesma coisa com outro, o outro já reagiu de forma diferente. Então, aí que vem a história. Cada pessoa tem um comportamento diferente do outro, no interpretar a informação ou no falar. Então, tanto a telefonista quanto a pessoa que está atendendo, tem mecanismos de ouvir e falar de formas diferentes. Então, eu tenho que perceber isso na hora que eu estiver ligando para um cliente, sentir logo nos primeiros segundos do contato como é que ele reage. E aí eu vou conduzindo a minha apresentação do produto, enfim, na forma em que eu sinto que ele vai receber essa informação de forma positiva. Esse senhorzinho aqui do lado já está meio nervoso. Alguma coisa que ela falou que a outra não reagiu, ele já reagiu de forma diferente. Então, vamos lá. Primeiro passo, jamais comece com a seguinte pergunta: o que o senhor gostaria de saber do meu produto? Essa é uma pergunta que deixa todo mundo muito furioso, tá? Segundo passo, inicie explorando informações. Explore o real interesse do cliente pela compra, fazendo perguntas assertivas e indutivas. O que é indutiva? É induzir alguém a chegar naquilo que eu quero. Como se eu falar para você, pega esse carro, vá até a rua tal. Ah, Gladstone, mas eu não... Você vai ver que caminho maravilhoso, as alamedas são arborizadas, você vai ver, já mudou de figura, eu vou querer conhecer esse local. Eu induzi você a fazer aquilo que eu quero. Então, a forma de eu fazer as perguntas, olha lá, explorar o real interesse do cliente pela compra, fazendo perguntas assertivas e indutivas para obter os primeiros 3
Ou 4, sim, concordância dele. Por que eu tenho que ouvir isso dele, o sim, ou sim, ou sim? Alguém pode me falar? Eu entro em sintonia, ou ele, mais do que eu, entra em sintonia comigo. Porque a hora que ele me respondeu sim, 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 ele falou, poxa, o Gladstone sabe tudo que eu estou precisando. Entrou já em concordância comigo. É o aspecto da identificação do meu cliente comigo. Gere encantamento do comprador pelo produto oferecido. Convida ele para visitar. Eu já vi corretores conversando com o cliente, falando, olha, então eu encontro o senhor lá na rua tal, número tal, tal, para a gente apresentar o produto para o senhor. Aí eu falei, você já foi visitar? Não, não sei nem como chega lá. Bom, pelo amor de Deus, se você vai apresentar um produto, não foi nem visitar, você vai entrar no imóvel, olhando e não vai saber onde que está a cozinha, onde ficam os quartos. O cliente vai falar, esse cara não conhece menos do que eu. Então, veja, pessoal, gerar encantamento é só na visitação. Por mais que eu tente convencê-lo, não se esqueça que eu estou no telefone. Eu não vendo por telefone, eu encanto. Gero a necessidade de ele querer conhecer. Aí eu marco com ele, vou visitar antes, para quando ele chegar, eu já conhecer todo o empreendimento, ver o entorno, o que tem de infraestrutura no bairro, se tem escola, se tem prefeitura próxima, se tem farmácia, hospitais, posto de saúde, supermercado, tem um shopping, enfim, eu tenho que conhecer para mostrar para ele, olha o que o senhor tem em volta aqui do seu imóvel. Não inicie a conversa comercial. Por telefone, nunca digam valor, condições. De forma geral, você vai falar, olha, o metro quadrado é tanto, mas porque você tem unidades de frente, de fundo. Você tem torre A ou torre B. Está próximo da área de lazer ou não está. Então, você tem que gerar na cabeça dele a necessidade de querer, olha, eu quero marcar uma visita. Vamos marcar? Vamos marcar. Passe informações de forma menos específicas. Tem gente que eu já ouvi falando, olha, o imóvel custa 350 mil, o senhor vai dar 10% de entrada e corresponder a 35 mil, os outros 315 o senhor vai pagar em 130 parcelas de não sei o que lá, com taxa de juros de tanto, Ah, muito obrigado, não dá para o meu bolso. Será que se ele fosse no plantão, olhasse o empreendimento, sentasse depois de se convencer de que é aquilo que ele quer, ele não vai ficar mais receptivo às condições comerciais? Você não vai discutir com ele uma entrada maior, menor, se divide a parcela da entrada ou não, se pode dar semestrais, se pode dar anuais, se é só até a entrega das chaves. Isso não se fala por telefone. Por telefone eu tenho que criar a necessidade dele querer conhecer. Então eu jogo tudo que é de informação daquele produto e falo, ô Gladstone, quero conhecer isso aqui, vou marcar o fim de semana que eu vou com a minha esposa lá. Então, resumo, criem as suas próprias fórmulas, porque na realidade você tem que usar aquilo que você tem dentro da sua formação como pessoa, e mais do que isso como profissional. Quer dizer, isso é uma regra, mas não existe uma cartilha, essa é a espinha dorsal. Tá? Presencial é algo diferente, que eu estou olho no olho. Por telefone, a pessoa pode ficar acanhada, mas eu não estou vendo que ela está vermelha. Ou se o corretor falei alguma coisa errada, eu não vou ficar vermelho, não vai estar me vendo. Principalmente hoje que a gente usa o WhatsApp. E eu falo para o corretor, e aí, como é que foi? Eu mandei a mensagem, ele me devolveu dizendo não sei o que lá. E aí? Aí eu mandei a mensagem, ele me disse não sei o que lá. Tá, aí depois, aí eu mandei outra mensagem. Pô, qual é o momento que você vai pegar o telefone? Vocês esquecem que o celular é também para fazer ligação? Chega uma hora que você tem que ligar para a pessoa. Porque enquanto ele está lendo, ele fala, puxa vida, isso é interessante. Daqui a pouco eu respondo, deixa eu pensar um pouquinho melhor. Na hora que você está no tete-a-tete, no telefone, mas o seu fulano, e tal coisa, ele tem que responder alguma coisa, e você interagir na mesma hora. É aquilo que a gente fala, quando o cliente não fecha o negócio na hora, ele vai para casa, ele tem tempo para pôr a cabeça no travesseiro e falar, será que eu vou fazer essa compra mesmo?
Não que a gente vai fazer uma venda goela abaixo, mas você vai fazer uma venda bem embasada e fazer ele assinar, de repente, não é na primeira visita, numa terceira visita, ele tem que estar convencido de que aquele é o produto. Se você apresentou corretamente o processo negocial, você vai chegar na venda. Então, pessoal, atendimento presencial. Sempre, receba o cliente com um sorriso, cumprimente, se apresente, demonstre atenção, demonstre segurança. Na hora de cumprimentar, boa tarde, o senhor está bem? É com ele que eu estou falando, mas estou olhando para um outro canto. Olho no olho, um sorriso agradável, não um sorriso mentiroso. Um sorriso agradável, verdadeiro, sincero. Observe o comportamento do cliente para saber como agir. Não trate com intimidação. Ô, meu amigo, como é que o senhor está? Tudo bem? Passou bem? Não é bem assim. Boa tarde, o senhor está bem? O senhor já conheceu o produto? Vamos entrar, por gentileza. O senhor quer uma água, um café? Senta, bate um papo. Se o cliente disser que está só olhando, respeite o espaço. Já entraram em loja. Você entrou na loja. Pois não, o senhor gostou de alguma coisa? Não, só estou dando uma olhada. Não, mas o senhor viu que nós temos de promoção? Estou dando uma olhadinha. Pois não, se afasta, deixa eu olhar a maquete, vai ver, tá? Se eu preciso de alguma coisa, alguma informação, deixa ele no espaço dele. Até o momento que ele vira para você e fala, olha, Lattes, eu gostaria de ver uma unidade aqui, dá para a gente visitar? Tem um decorado? Tem, vamos lá. Sobe, vê a unidade, desce, senta à mesa, serve um café. Não pensem na comissão nesta hora. No decorrer da apresentação, vou contar uns cases para vocês, vocês vão falar que coisa absurda, mas acontece. Apresentar alternativas, complementos ou produtos similares ao que o cliente solicitou pode ser uma forma de agradá-lo, mas use sempre a coerência e o bom senso. Hipótese, está na sua imobiliária, se apresenta o portfólio de produtos que a tua imobiliária tem. Ele quer terreno, quer casa térrea, quer sobrado, quer apartamento, quer com suíte, não quer com suíte, quer com área de lazer, sem área de lazer. Agora, ele está no plantão, ele vai ter que oferecer como profissional o produto do plantão. Ele pode até falar, olha, o cliente, mas eu gostaria de ver um apartamento de 3 dormitórios. Olha, eu estou vendendo esse daqui. Se o senhor quiser, tem a nossa imobiliária, o senhor pode ir até lá e conversar com outro corretor. Mas no plantão eu não admito que qualquer profissional que esteja lá venda qualquer outro produto. Na imobiliária, a casa dele, ele faz o que ele quiser. Então, nesse caso, utilize o passo 1 e 2 da técnica de abordagem. Crie o encantamento. Faça as perguntas assertivas também, para ele obter... O que eu quero dizer com essas 3, 4 perguntas? De repente, você está num condomínio vertical, tem área de lazer, tem portaria com porteiro com controle de acesso, você está num bairro maravilhoso. Então, o que eu vou perguntar para ele? O senhor está querendo uma qualidade de vida, não é? Com certeza. O senhor, com certeza, também gosta de ter uma certa privacidade. O senhor viu que a rua aqui é uma rua privativa, não é de circulação constante de ônibus, seja lá o que for, é uma rua residencial. É isso mesmo. O senhor também gosta de ter um nível social de convivência do padrão dos... também com certeza. Quer dizer, não inventem na hora, já saiam sempre com 3 ou 4 perguntas, que ele vai responder sim, com certeza. Não faça a pergunta que ele vai falar, não sei bem isso aí não. Não, já sai com a cartilha montando 3 ou 4 perguntas, que ele vai te responder sim, sim, sim. Ótimo, ele entrou em sintonia com você, criou a identificação. Inicie a conversa comercial, não abra de cara limite de financiamento, que às vezes você vai falar, olha, nós estamos trabalhando até 180 meses. Ele fala, opa, quem é que vai comprar esse produto em 180 meses? Eu estava querendo quase comprar à vista, agora estamos falando de 180 meses. Cria uma imagem na cabeça do comprador de que aquele é um produto de nível, para quem não tem muito poder aquisitivo, para ele em 180 parcelas. Ouça, o senhor está querendo comprar no curto, no médio ou no longo prazo? Curto prazo, à vista, 12 ou 24 meses, 36 no máximo. Médio prazo, 48 a 72 meses. Longo prazo, 84 a 120, 144, 150, 180 meses. Deixa ele dar o caminho das pedras para vocês começarem a trabalhar.
Entrada, o senhor vai me dar 42.550, que é o que está marcado na tabela. E se ele falar, eu quero dar 80 mil, não é melhor? É, porque já vai diminuir o saldo, consequentemente, parcelas mensais menores. Então, ao invés de eu falar, o senhor me dá 20%, quanto é que o senhor pode dispor de entrada? Eu sei que os 20% lá dos 300 mil dá 60 mil reais. Se ele me fala 35 ou 40, não, no mínimo eu preciso de 60 mil. Posso até dividir. Se ele não falar o valor e você falar quanto é que o senhor pode dar de entrada, 90, 100, aceita. Aceita aquele valor que está superior à sua entrada, porque vai te ajudar a negociar as parcelas mensais. Entenderam? E aí você também consegue até dimensionar, de repente ele quer pagar 2.500. 2.500 não é 120 parcelas, não. É com um prazo de 84 meses. Então, também não preciso estender demais o meu financiamento, que deu uma entrada tão boa, que a parcela já naturalmente no 84 ou 96 já resolve o problema. Eu atendo a necessidade do incorporador e estou atendendo a necessidade. Ele diz que consegue pagar 2.300 por mês, que é a parcela para 84 meses, ou 96. Entenderam? Então, lá. Cheque, a intenção dele é compra à vista, médio prazo, longo prazo. Se a intenção é dar uma entrada, financiar o saldo, não, vou pagar à vista. Ou eu vou dar 50% de sinal e os outros 50% você me divide em 5 parcelas? Depende da política comercial do seu empreendedor, você vai fazer. Negocie descontos para pagamento à vista, ou entrada maior que o padrão. Só que tudo isso você tem que conversar com quem? Com o incorporador antes, para ele determinar os níveis de concessão que você pode oferecer para o seu cliente. E nunca ofereça de cara 100% de tudo. Segure sempre uma pequena reserva. Tá? Bom, técnicas de rapport. Alguém sabe o que é rapport? Então, na realidade, rapport é uma técnica em que faz você estar fazendo com que seu cliente esteja espelhando em você e você se espelhando nele. Ou seja, é a técnica de criar empatia. Aqueles 3 primeiros sim faz com que o meu cliente se sintonize comigo. Na hora que eu pergunto, você gosta de jogar futebol? Não gosto muito, Gladson. Qual é o tipo de esporte que você gosta? Gosto de vôlei. Puxa, vôlei. Agora, se eu faço uma pergunta e ele me responde outra coisa, então eu tenho que saber o que perguntar para ele dizer, gosto, Gladstone. Quero realmente um produto que dê qualidade de vida para minha família. Quero ter segurança. Quero morar com privacidade. Então, faz essas perguntas antes para ele. Isso é parte do rapport. Só que aqui nós vamos falar sobre linguagem não verbal. Alguém já ouviu falar sobre o tema O Corpo Fala? Só entrar na internet que vocês vão ver. Então vamos lá. Percebam a posição que cada um, dentro dessa imagem, está transmitindo para cada um de nós. Digam com sinceridade, o que essa pessoa está dizendo? Ou o que ela está transmitindo para nós? Preocupação, tédio. Ele está desconfortável. Está desconfiado. Será que é isso mesmo? O que esse rapaz está? Está? Resistente. Essa é a palavra. Quando a pessoa cruza o braço, pode ter certeza, alguma coisa você disse que ele se fechou. Eu tenho que tomar cuidado para reverter esse processo. Essa pessoa, mais do que esse daqui, esse está desconcertado, está meio desconfortável. Esse já está o quê? Pensativo, pode estar em dúvida, será que é isso? Será que não? Pensando também. Pensando também. E a mocinha? Oi? Na realidade, em princípio, imagina que o corretor está aqui falando com ele e ele de repente faz assim. A moça, sim, mas esse daqui está pensando no que eu falei, eu tenho que... Porque quando põe a mão, está pensando.
Isso aí. E essa menina? Não é nem indagando, ela está numa posição confortável. Está mexendo no cabelo, não está nem aí. Está esperando de repente fechar o negócio. E esse outro aqui? Esse, como esse, até a cara é igual. A mesma posição, fechado. Vamos dizer que sim, mas alguém falou resistente. Isso aí. Ou inseguro. Ou seja, ele não está pronto para receber a informação que eu vou passar, ou eu já falei alguma coisa que ele demonstrou resistência. Então, para cada uma dessas situações, eu tenho que entender e saber como contornar. Procure espelhar em você a postura dele. Eu vou explicar. Acompanhe a mudança de postura dele. Procure, na medida possível, fazer as mudanças suavemente. Saiba ler o gestual do seu interlocutor de forma correta. Saiba se sintonizar mais com ele e saiba encerrar uma conversa conflitante. Vamos começar aqui do final. Encerrar uma conversa conflitante. Eu fui levar o meu cliente para ver a área de lazer, aí ele fala, puxa vida, mas aqui deve ter muito barulho, né? Pô, mas se pegar o fundo que dá para a área de lazer, os apartamentos vão receber muito barulho, né? Não, que é isso, mas aqui é área de lazer. Não, mas o senhor veja que aqui é a qualidade de vida, os seus filhos brincando. Sim, mas eu não gosto de barulho, eu quero andar baixo, vai ficar barulho. Então, eu tenho que entender o momento em que eu tenho que parar de contrapor a vontade dele. O senhor tem razão. Mas vamos dar uma voltinha? Aí você dá uma volta, vai para o outro canto, vai para a frente do prédio. Ele fala, gostei aqui dessa fachada. Ótimo! O importante é você, no processo, começo, e meio e fim, fechar a venda. Aconteceu uma época, eu falei para vocês que eu ia contar alguns cases. No meio do caminho, eu vou contando isso para vocês. O cliente estava interessado em ver um apartamento, e o corretor, pensando na comissão. Não pense na comissão, pensem no processo de venda para chegar no resultado e você ganhar a sua comissão. Ele levou o cliente lá para o 17º andar. Uma vista maravilhosa, uma varanda maravilhosa. Ele falou, por gentileza, o senhor venha ver aqui a varanda, olha que vista maravilhosa. Aqui está o parapeito. Olha que vista maravilhosa. O senhor fez assim. O que é isso? Olha o corpo falando. Medo, vertigem. O que o corretor nessa hora tem que fazer? Pô, mas o senhor é covarde, o senhor tem medo. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não. Vamos fazer o seguinte, não precisa nem dizer, percebi que o senhor tem vertigem. Não, o senhor deixa a pessoa constrangida. Agora vamos descer para o 8º andar. Eu já vi que não adianta eu querer. Por que eu levei ele para o 16º? Mais caro, vou ganhar mais dinheiro. De repente, se eu insistir no 13º e falo, muito obrigado, eu estou indo embora, você perde até a venda. Leia o corpo dele. É bonita a vista mesmo. Nem está enxergando. Está passando mal. Desce para o 7º, desce para o 8º, desce para o 6º, 5º. O importante é ele se sentir confortável, até você chegar de repente no 8º, desce para o 2º. O senhor gosta de andar abaixo. Vamos dar uma olhadinha? O senhor vai ver também a vista lá de baixo. É muito boa, porque aí ele não vai enxergar nada, mas vai enxergar a área de lazer, ou vai enxergar na frente o jardim que tem no terreno. Mas saiba entender e leva ele para a zona de conforto dele, porque lá você vai vender. Melhor do que ganhar 5 é ganhar. Pior do que não ganhar 5 é ganhar 3, 2. Mas eu estou ganhando mesmo. Não importa, mas é melhor você ganhar alguma coisa do que perder tudo pela insistência de querer fazer o cara comprar a unidade do 16º andar. Ler o gestual. Então, estou conversando com o meu cliente e, de repente, eu começo a ver que eu estou aqui conversando com ele, e o cliente começa a olhar para algum outro lado. O que é isso? Desatenção, desinteresse na minha conversa, ou interesse por outra coisa. De repente, a hora que eu olho, sutilmente eu olho para ele está olhando para lá, e eu olho para lá, vejo que é o bebedouro. O que ele está querendo? O
senhor quer um copo d'água? Vamos tomar, leva ele junto. Ou se ele está olhando para a rua, para a porta de saída, ele está com pressa, alguma coisa. O senhor está com alguém no carro, não precisa dizer, o senhor está querendo ir embora? Não sejam grossos a esse ponto. Então, o senhor está preocupado? O senhor tem alguém no carro? Eu deixei meu filho com a minha esposa. Por favor, vai trazê-los aqui para tomar uma água. Não sei. Ele vai, volta, pronto, entra na zona de conforto. Eu vou mostrar depois um gráfico para vocês sobre isso. Fazer mudança suave. Isso acontece quando você está numa mesa, de repente a pessoa põe o cotovelo no braço, e isso indica, de uma certa forma, uma preocupação que ele está tendo. Se ele joga o corpo mais para frente para você, ele está atento ao que você vai falar. Então saiba como abordar o assunto, porque ele demonstrou interesse, ele foi para frente com o corpo. Na hora que você fala alguma coisa, ele faz assim, e ainda pior, cruzou o braço, você errou na sua estratégia de abordagem. Procure entender aonde foi, volta um passo, puta, o que eu falei? Falei que a entrada era 100 mil, e não é, eu quis puxar a entrada mínima é de 40. Então não preciso falar, puxa vida, falei que a entrada é de 100 mil, é muito para o senhor, né? Eu vou baixar a entrada, não. Olha, mas eu tenho a possibilidade também de ter uma entrada menor. Então, mostre entendimento da situação dele, porque ele demonstrou alguma coisa de resistência. Então, tudo isso, e espelhar. Por que espelhar? Porque muitas vezes, a pessoa está conversando com você, ela põe a mão no rosto, você sutilmente do seu lado, vai e põe a mão no rosto. O cérebro dele, não ele racionalmente, mas o cérebro dele, de forma subliminar, vai falar, puxa, essa posição eu conheço, sou eu mesmo. De repente, ele recosta um pouco mais na poltrona, sutilmente você vai e recosta também. Ou se você estiver conversando com ele frente a frente, sentados num sofá, de repente ele cruza uma das pernas, sutilmente você vai lá, cruza a perna também. Na realidade, o cérebro dele é que vai fazer ele subliminarmente entender que tem uma sintonia. Por isso que o corpo fala, ele faz o processo de rapport. O cara se identificar comigo. Agora, ele descruzou a perna, eu descruzo a perna. Ele levanta o braço, eu levanto o braço. Eu falo, meu amigo, está brincando comigo? Você é macaquinho? Então tem que tomar cuidado, porque aí não é o cérebro dele, é ele, objetivamente, vendo que você está imitando ele, papagaio. Então cuidado com isso. Sutilmente, encosta para trás, cruza as pernas, descruza as pernas. Ele foi para frente, sinal que ele está recebendo, vai você também para frente. Tudo isso vai criando essa identificação. Lembrem-se que eu falei lá no começo, cada um é um. Não dá para usar a mesma fórmula para todo mundo. Então, de repente, um cruzou o braço. Eu vou dizer que é o mesmo desse daqui? Os dois estão com o braço cruzado. Será que os dois são resistentes? O primeiro sim, o segundo está pensando. Então ainda tem uma chance de fazer uma investida numa conversa, porque eu falei alguma coisa, mas que ele está pensando, não é que ele rejeitou de vez. Não, ele pôs a mão no queixo. Mão no queixo é pensando, analisando. Então vejam, cada um é cada um. Eu tenho que saber interpretar, até de acordo com o contexto da conversa, pessoal. Ele cruzou o braço numa situação, o outro cruzou o braço por outra situação. Exemplo, quando eu falei com ele sobre a entrada, ele cruzou o braço. Quando eu falei com ele sobre outra coisa, ele cruzou o braço. Ih, será que foi a entrada? Não, a entrada foi com ele é outro assunto. Vamos ver o que foi o contexto da minha conversa com ele, para ele cruzar o braço. Tá? Técnicas de rapport, esclarecimentos. Vamos lá. Eu tenho essas 6 situações que eu queria que vocês me dissessem quem é que tem uma postura de poder e fraqueza. Única e exclusivamente esses 2 conceitos. Poder e fraqueza. Esse primeiro, poder.
O segundo. Tem muitos que falam, está em dúvida. Não, mas a pergunta não é dúvida, é poder e fraqueza. Esse é? Esse? Essa daqui? Poder. Alguém já participou, com certeza já, participou de uma reunião em que estão todos sentados à mesa, o gerente, o diretor, o cliente, o assessor do cliente, blá, blá, blá. De repente, do lado de cada mesa, gera-se uma dúvida. Aqui, esse é o homem que está mandando. Se todos estão quietinhos, sentadinhos. Ele levantou, pôs a mão em cima do negócio e falou, olha, aqui é assim, 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 assado. Ou cadeira mais alta. E essa outra aqui, fraqueza. E este outro? Cuidado. Cuidado, essa é pegadinha. Não. Ele está sentado e aqui, o que é isso? É uma outra cadeira. Vocês já tentaram chegar... Tem uma pessoa aqui sentada, com a mão sobre aquela cadeira, instintivamente, o que você vai fazer? Você já vai sentando lá? O que você vai falar? Posso sentar? Significa que ele tem poder sobre aquele espaço, território dele. Então é poder também. Percebem? E isto que é importante vocês detectarem. Então aqui, ó, não vou perder tempo aqui, mas se vocês quiserem, entrem na internet, todo e qualquer tema sobre o corpo fala, vai dizer o que significa movimentação rápida, andar ereto, ou andar rápido, está agitado, está apressado para alguma coisa. Agora, aquele que anda assim, olhando por cima, o pessoal fala, pô, esse cara aí é o dominador aqui do pedaço. É isso aí. Então, eu tenho que olhar, parar com a mão na cintura. Tudo isso é um tipo de gesto que eu tenho que analisar. Sentar com pernas abertas, braços cruzados no peito, mãos fechadas atrás das costas. Cada um tem um significado. Então, para a gente não ficar preso isso aqui, vão para a internet e procurem O Corpo Fala e vão estudando, porque quanto mais informações vocês tiverem sobre posturas, mais fácil vocês contornam a situação. Aperto de mão. Tem pessoa que faz assim, olá, como é que vai, senhor, tudo bem? Olha, ele está olhando para mim, eu estou olhando para não sei para onde. Como é que vai, senhor, está bonzinho, tudo bem? Olho no olho, deixa ele sentir sinceridade, porque quem desvia o olhar é inseguro, não está sintonizado com a pessoa e nem vai permitir que ela se sintonize com você. Então tem que tomar muito cuidado quando vocês vão negociar com um casal. Percebam quem é o dominador. Às vezes não é o homem, não. Principalmente a mulher que vai tomar a decisão. Ele só vai eventualmente acertar a parte negocial, discutir. Mas a mulher fala, é essa unidade que eu quero. É esse lote que eu quero. E o que é às vezes mais delicado é um casal sendo atendido por uma mulher e um casal sendo atendido por um homem. Homem ou mulher no sentido corretor. Por quê? Se a corretora começa a dar muita atenção para o senhor, a mulher começa a ficar aborrecida. E pior, é ela quem decide. Eu percebi que é ela que decide. Então eu tenho que dar um pouco mais de atenção para ela e também não deixar o marido largado. Mas eu dou 70% de atenção para ela, 30% para ele. A corretora, o corretor homem, também tem que tomar cuidado. Se ele começa a dar muita atenção para a esposa, o marido começa a ficar irrequieto. Amor, temos que buscar a criança na escola. Dá licença, depois a gente volta. Pega a mulher e vai embora. Então percebam isso para saber como lidar com essas forças. Técnicas de rapport ainda, linguagem não verbal, pesquisas. E isto é fato, pessoal. Se vocês perceberem isso no seu dia a dia, vocês vão entender que é verdade. De acordo com pesquisas, o impacto de uma mensagem sobre o ouvinte está muito e diretamente relacionada com pesquisas neurocientíficas. Tudo ligado ao comportamento do cérebro. 7% você grava o que a pessoa diz com as palavras.
Vocês estão me ouvindo? Estão guardando ali uma parcelinha. Mas, quando eu começo a falar num tom de voz diferente, pessoal, eu vou falar com vocês hoje sobre técnicas em que vocês precisam... Daqui a pouco vão estar todo mundo dormindo. Então, eu também tenho que tomar cuidado quando eu falo, mas o senhor gostou do imóvel do final 1, final 2, final 3 ou final 4? O senhor prefere torre A ou torre B? Acabou. Ele vai dar risada na tua cara ou vai levantar e vai embora. Ele nem ouviu. Então, veja, o tom de voz... O senhor viu a piscina? Vamos dar uma olhada? O senhor vai ver o que é a piscina. O senhor já viu a quadra de tênis? O senhor já viu a quadra de tênis? Não, não é só algo grave, é a forma que eu entono a voz. Eu tenho que ser um ator. O senhor tem que vir dar uma olhada na área de lazer. O senhor não vai acreditar o que esse prédio tem. E leve ele para lá. Olha a diferença. O senhor não acredita o que tem na área de lazer. Vamos dar uma olhada? Você vai falar, prefiro tomar um café, depois eu volto aí. Tá? Então, só 7% nas minhas palavras, 38% na minha teatralidade, aquilo que eu crio de teatrinho para ele. Agora, não vou mentir, o senhor tem que ver a piscina. E não tem piscina? Pelo amor de Deus, tá? Então, é o jeito, gritando, falando alto. De repente, eu percebo que quanto mais alto eu falo, mais baixo ele vai falando. Isso também baixa a minha voz. Mas eu não preciso mudar a entonação. Eu posso falar, o senhor tem que ver a piscina, que coisa maravilhosa. Estou falando baixinho. O senhor tem que ver, porque ele também fala alto, deixa eu falar alto com ele também. Alto no bom sentido, quer dizer, o volume, não a agressividade, tá? O senhor tem que ver a piscina. Por gentileza, o senhor vem me acompanhar? Não é assim, né? Porque ele falou, depois eu vejo a piscina. O senhor tem que ver agora comigo. Vamos dar uma olhada lá, depois a gente volta a conversar. Espantou, vamos dar mergulho. Perdeu o cliente. 55% o que grava são as minhas expressões e o gesto. Se eu fizer assim como cliente, preciso falar? Historinha. Com certeza, vocês já tiveram essa experiência. Eu vou ficar de costas, peço licença para vocês. Pararam, de repente, numa esquina e perguntou para alguém, onde fica a rua tal, tal, tal? Ele está, eu estou de costas para vocês. Ele fala, o senhor segue aqui em frente, na segunda o senhor entra à esquerda. E? Aonde eu vou? Na segunda à esquerda ou na segunda à direita? Eu fiz assim. O senhor segue em frente e pega a segunda e entra à esquerda. O meu corpo disse, mas a minha boca falou, qual que eu aceito? Qual? O corpo fala. Talvez eu tenha problema. Tem gente que faz. Não, você entra direita, esquerda, direita, não importa. Mas se você der o carro na mão dele, ele vai na segunda e vai. Porque ele sabe que o carro tem que ir para a direita, mas ele não sabe distinguir o que é direita de esquerda. E não entre em discussão. Ô amigão, você está falando esquerda e está mostrando a direita? Acabou. E se ele não tem a capacidade de distinguir, você está criando mais problema. E nem repita, então eu vou em frente e entro na segunda direita. Não, doutor, você entra na segunda esquerda. Vai no corpo dele, tá? Então, expressões e gestos. Contentamento. Não gostei. Dúvida. Nervoso. Tem que saber interpretar isso tudo. Porque 50% é através dos gestos e das expressões faciais. Tá? Se eu fizer assim para vocês, o que é isso? Então, você está falando e a pessoa, você não está convencendo. Você está falando e a pessoa está concordando. E quando o teu cliente fala com você e ele estiver falando corretamente, você vai também acenando com a cabeça. Se ele começou a falar alguma coisa que não te interessa, e se puder acrescentar com o verbal, você soma mais 38.
Não, o senhor tem que dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada na piscina, que o senhor ainda não quis dar uma olhadinha, porque ele falou que piscina ele não sabe nadar, alguma coisa, não importa, mas o senhor vai dar uma olhadinha. Mesmo que o senhor não nade, imagine o senhor lá do 3º andar olhando essa maravilha. Transforme negativo em positivo. Então veja, situações normais. Está contente, ele está contente, o outro... Se a esposa dele e o outro é o corretor de imóveis, ele sentou no meio do casal, olha a cara do marido. Veja o pé dele. Esse está todinho voltado para ela. Ela está com o pé praticamente voltado para ele. Esse, braço cruzado, cara emburrada, e o pé esquerdo para algum lugar, ou é a saída, ou é algum lugar que eu tenho que olhar para ver o que está acontecendo. Provavelmente, ou para ir embora, para tirar ela desse sufoco. Mas ela está feliz, né? Então, o marido lá tem que tomar cuidado, porque senão ela vai acabar fechando o negócio sem ele saber. Vamos lá. Técnica de rapport ainda, atenção. Lendo o pensamento do interlocutor pelo movimento ocular. Vocês já perceberam em vocês mesmos, quando eu falo, por exemplo, o senhor lembra daquela viagem que o senhor fez para Recife, na praia de Boa Viagem? Ele vai olhar para a direita, para cima, ou para a esquerda, para cima. Dependendo da situação, eu vou interpretar da seguinte forma. Visual, ele é uma pessoa visual, porque todo ele fala, veja bem, o Gladstone, você viu tal coisa? Você olhou direito aquela unidade? Ele é um cara visual. Se ele é visual, eu tenho que prestar atenção nesses aspectos. Olhando para cima, você tem que usar as palavras, veja, olha, está claro, perceba, veja bem. Só que acontece o seguinte, ele olha para a direita, para cima, na opção A, e à direita, ele está construindo imagem, ele está inventando. Praia de Boa Viagem, o senhor viu a areia como ela é preta? Ele olha lá para cima, realmente é preta. É mentiroso, não tem areia preta lá em Recife. Mas ele talvez nem conheça Recife, mas ele olhou para a direita para criar uma imagem. Aí eu vi as ondas. A praia de Boa Viagem nem onda tem, é uma marola aquilo lá, tranquilo. Então, olhou para cima e à direita, está criando imagem. Olhou para a esquerda e para cima, ele está puxando pela memória. Ô, Gladson, eu lembro que cada onda que tem ali na praia de Boa Viagem, tem razão, as ondas ali são fortes, a correnteza, papapá. Olhou para a esquerda, para cima, está lembrando. Olhou para a direita, para cima, está inventando. Então, se você fala, meu amigo, o senhor está procurando uma casa de quantos dormitórios? Direita para cima. 3 dormitórios. Mentira. Ele está inventando. Na hora que ele fala, eu gostaria, olhando para a esquerda e para cima, gostaria de um apartamento com 3 dormitórios, ele está visualizando o sonho dele, ou está olhando a casa que ele mora, só que ele não quer mais morar em casa, ele quer passar para um apartamento, por causa da segurança. O auditivo, ele usa palavras audíveis. Você me ouviu? Você escutou o que eu falei? Você entendeu o que eu estava dizendo? Esse cara é auditivo, então eu tenho que também usar essas mesmas expressões para ele se sintonizar comigo. Mesma coisa, ele olha no horizonte, veja, o olhar para cima, olhar no horizonte e olhar para baixo. Nesse caso, o auditivo, ele olha no horizonte. Se ele está falando para a direita, direita é sempre invenção. Se é para a esquerda, ele está puxando pela memória. Então, usando essas palavras, a direita imagina a situação, ele está inventando, e a esquerda ele está resgatando o histórico da memória. E eu lembro bem daquela música. Então você fala, você lembra da música do Roberto Carlos? Ele vira para a esquerda aqui, mas no nível, não está olhando para cima, ele está olhando aqui no horizonte. Ele vai lembrar, eu sei até a letra da música. Está puxando pela memória, memória auditiva. E o sinestésico, o que é sinestesia? É a sensação de toque. Então, de repente, eu estou conversando com ele, mas vamos dar uma olhadinha? Ele fala, principalmente se a pessoa tem alguma resistência a toque, homem ou mulher, não importa. Perceba agora que ele põe a mão no braço,
A pessoa faz isso. Vai pôr mão... Você já deve ter tido essa experiência. A pessoa rejeita. Então, respeite. Não volta a colocar mais a mão naquela pessoa. É uma pessoa sinestésica. Tá? Então, o sinestésico inclina a cabeça para baixo, eventualmente com a mão na cabeça. Você se sente bem? Sentir. Você se sente bem? Você está confortável com essa... Estou já negociando entrada, parcelamento. Ou se eu estou apresentando o produto. O senhor se sente bem aqui nessa sala? O senhor se sente à vontade aqui na varanda? Porque eu percebi que ele é sinestésico. Ele tem que sentir sensações. À direita, ele vai... Então, se eu de repente colocar a mão e ele olhar para baixo, ele vai estar lembrando? Não, ele está criando alguma coisa. O que esse cara quer? Outra coisa, ele olhar para a esquerda, ele vai lembrar de repente de um trauma. Alguém chutou a canela dele quando pôs a mão no braço. Pôs a mão no braço, ele se distraiu, deu-lhe uma canelada. Então, ele vai olhar para a esquerda e para baixo, lembrando de situações de contato físico. Tá? Movimentos prováveis dos olhos. Visual, à direita para cima, construído, à esquerda para cima, vivenciado. Ele lembra de situações. No auditivo, ele vai no horizonte, à direita, ele vai construir. Você sabe a música do Roberto Carlos? Ele olha assim na lateral, para a direita, ele vai inventar. A letra fala sobre... E olhando, ele fala, não, está inventando. Está inventando, não é a realidade. Então, visual, auditivo, no horizonte, para a direita, construindo, para a esquerda, relembrando. E o visual, mesma coisa, para cima, esquerda, lembrando, para a direita, construindo. E, por último, aqui, o sinestésico, para baixo, direita, está construindo, inventando, e para a esquerda, ele está pensando com ele mesmo. Ele vai buscar pela memória o que foi que fez com que ele sentisse aquela sensação. Mas se ele olhar para baixo e reagir, é verdadeiro. Eu tenho que tomar cuidado, tenho que respeitar. Ele não gosta de ser tocado. A senhora não gosta de ser tocada. Pensamento, atitude, causa e efeito. Na recepção, você recebe, bom dia, vamos entrar por gentileza? Vai falar, mas me bater, hein? Do jeito que eu estou recebendo. Bom dia, vamos entrar por gentileza, fique à vontade. Dando um sorriso, ele vai mais confortável, mais confiável. Conheça bem o seu cliente. Assim que ele entra, eu faço 2, 3 perguntas também para saber. O senhor é casado, tem filhos, que faixa de idade? De repente ele fala, minha mulher faleceu tem 2 semanas. Vou tomar cuidado, não vou jogar muita emoção em cima dele. Mas o que a sua falecida esposa gostaria? Pelo amor de Deus, não vamos usar o passado para motivar. Ele vai, pelo contrário, se desmotivar. Então, o senhor vai começar a vida nova, o senhor está bem escolhendo um bom imóvel, vamos dar uma olhadinha com calma, vamos ver. Bom, crie sentimentos de afeição, sorria dentro das circunstâncias e de uma forma moderada. Poxa vida, o senhor me falou... E vai falar, que exagero é esse? Não falei nada tão especial para dar tanta risada assim. Poxa, o senhor tem razão, é uma coisa engraçada, realmente, que o senhor comentou. Não tinha pensado. Uma forma delicada de sorrir para mostrar que você se afeiçoou à pessoa dele. Psicologia, tá? E cria uma ligação emocional. Tente se colocar no lugar dele. Olha essa imagem, pessoal. Conheça o seu produto, conheça profundamente o seu concorrente, isso é importante, tá? Conheça aspectos mínimos da matemática financeira, porque às vezes o cliente fala, olha, eu tenho 40 mil para dar de entrada, ótimo, é o que eu preciso, e eu só posso pagar 3 mil por mês. Acabou, se eu não souber usar a calculadora HP, não vou conseguir fazer conta para saber quantos meses ele pode pagar aqueles 3 mil. Então tem que saber minimamente mexer com uma HP. E essa situação aqui, olha, se coloque, aquilo que na tela anterior, se coloque no lugar do cliente para entender. Ele acabou de falar que perdeu a esposa. Não vai chegar, puxa, eu também perdi a minha, viu? Então, cuidado, pessoal, com a situação. Porque ela está falando que machucou um pedacinho aqui do braço. Ele fala, eu entendo a sua situação, está com 12 facas nas costas. Então, perceba, ele tem que ser colocado, senão ele vai falar, poxa vida, a senhora está com um cortezinho, eu estou com 8 facas nas minhas costas, que está disputando com ela.
realmente eu entendo essa sua situação, mas vamos tentar achar uma solução. De repente, ela está falando que a entrada é muito puxada para ela. Se eu falar, o que é isso? Pô, eu, corretor, tenho condições de dar essa entrada 2 vezes? Ah, pô, meu Deus do céu, está disputando comigo um corretor? Quem é o senhor corretor para dizer que vai comprar um apartamento desse? Eu não estou preocupado com o senhor, estou preocupado com o meu bolso. Até entendo a senhora. Não dá para a senhora dar esse valor? Eu também não posso abaixar. Mas vamos tentar dividir. Faz uma proposta para dividir esses 40 mil em 2. Talvez eu consiga 3. Se você já combinou com o incorporador até 4, não vai de cara nos 4 que ela vai querer 5. Vai nos 2. Chega nos 3. Fala, olha, se a senhora concordar, eu vou fazer em 4, mas vamos bater o martelo. Porque eu vou levar isso como uma condição já negociada, não vou voltar atrás. Para a senhora estar confortável, 4 está bom, 4 de 10, ótimo. Então, se coloque no lugar do cliente e tente entender a dor que ele está sentindo. Não é física, é dor no bolso, eventualmente, pensando na cabeça dele, exatamente. Erros mortais, vender antes de construir o mínimo de relacionamento. Bom dia, vamos entrar, dar uma olhadinha. O senhor quer comprar unidade de frente ou de fundo? Ele nem olhou ainda, de repente ele quer de fundo, quer andar alto, andar médio, andar baixo. Crie, pelo menos, um pouco de relacionamento. O senhor é casado, o senhor gosta de andar baixo, andar alto. Nós temos uma torre com 2 dormitórios e 3 dormitórios. Aí eu tenho 3 filhos, não adianta mandar o de 2 dormitórios. Então, vai para o de 3 dormitórios, com o quarto reversível, eventualmente. Mas, então, cria um pouco de relacionamento antes de querer vender. Inicia aquele processo de negociação, pessoal, tá? Deixar de identificar o que levou o seu cliente a querer comprar e o tipo de produto que ele anseia. Se ele está no plantão, é lógico que é aquele produto que eu vou vender, mas se ele está na minha imobiliária, eu tenho que perguntar, o senhor quer terreno, o senhor quer casa, quer em loteamento aberto, quer em loteamento fechado, quer uma casa térrea, quer uma casa sobradada, aí eu vou na minha prateleira e pego. Agora, se ele entrou no meu plantão, em que tem uma torre, 1 por andar, eu só vou perguntar, o senhor quer andar baixo, médio ou alto? Se tem 4 por andar, ele quer final 1, final 2, final 3 e 4, frente para a avenida, fundos para a área de lazer. É isso aí. Vender sem apresentar convenientemente seu produto. Falo com ele, falo, vamos fechar negócio? Ele nem subiu para ver o apartamento decorado. Ou se está na minha imobiliária e eu estou apresentando casas térreas, casas sobradadas de 2 dormitórios, 3 dormitórios. Mas vamos então fechar? Fechar o quê? Vamos olhar a casa primeiro, vamos olhar o apartamento, vamos olhar o terreno. Se é um loteamento fechado, vamos ver a portaria, como é, como é que funciona. Deixar de ser assertivo, ou seja, não conhecer o orçamento. Mas vamos fazer assim, eu vou fazer uma proposta de pagamento à vista para o senhor. Ele está pensando em pagar em 120 meses. Eu chego a ser ofensivo. Como o contrário, ele veio para comprar à vista. Vou fazer um parcelamento em 180 meses para o senhor. Eu falo, pô, eu vim para comprar à vista, o cara está me oferecendo 180 meses. E nem viu o carro que está parado na porta, veio me oferecer 180 meses. Então, cuidado para não ser ofensivo nesse sentido. O senhor quer comprar à vista, médio, longo prazo? Como é que o senhor está imaginando a entrada? Deixa ele falando, você só está perguntando. Chega uma hora que você tem que ficar mais escutando do que falando. Situação A, B, C. Deixar de identificar quem decide juntamente com o cliente. O cliente é esse que está com a interrogação na cabeça. Mas o irmão dele está junto, o cunhado foi junto e o primo dele está junto. Cada um falando uma coisa na cabeça dele. Chega uma hora que você vai ter que falar, por gentileza, deixa o seu irmão decidir, porque aí o senhor vai morar junto? Não. O senhor vai dividir os custos? Ah, também não. Então deixa ele decidir. Ele sabe aonde aperta o calo dele. Claro que não nesses termos, mas você tem que ser, de uma certa forma, firme na colocação de quem decide é ele que vai comprar e é ele quem vai morar. Agora, se ele fala, não, mas eu vou morar junto. Ok, então vamos discutir junto. Ah, mas eu queria um apartamento de 3, então vamos para outra torre. Ah, quero só de 2, vamos ficar nessa torre. Mas tem que saber
se ele tiver com alguém, pode ser até a esposa, saber se a esposa influencia, é ela que eu tenho que dar também atenção. Mesma coisa nesse caso, só que tem pessoas que vão junto e atrapalham, porque estão enciumados. O cara vai comprar essa unidade aqui de 250 metros quadrados, eu estou morando num de 65. Não, mano, pô, para, o irmão, ou pior, cunhado. Pô, que é isso, cunhado? Apartamento de 250 metros quadrados, pô, tem uma kitnet lá do lado do meu por 30 mil reais, você vai pagar 1.200.000. Que loucura é essa? Então, cuidado com as interferências que o acompanhante possa, eventualmente, apresentar. E a pior coisa, olha lá, erros cometidos. Desprezar contexto prático. É para investimento? É para moradia. Se é para investimento, eu vou falar um pouco sobre números, valorização, taxas de retorno. Se é para moradia, eu vou falar sobre as qualidades da construção. Quem é a construtora que construiu? O forro de gesso tem uma espécie de me fugiu a palavra agora. Sanca com junta de dilatação. Então, isso nunca vai trincar. Isso aqui não tem junta de dilatação, tá vendo? Está direto. Então, isso pode acontecer. Ali já tem junta de dilatação. Ele não morre numa parede, tem um buraco lá. Isso evita trincas, em princípio, se a construção for boa. Então, se é moradia, tem que enaltecer aspectos. O senhor viu que a qualidade desse piso? Se ele está investindo, eu posso até falar, olha, esse piso é melhor do que aquele outro, porque esse valoriza mais o teu imóvel. O senhor vai ter uma renda maior na hora de alugar. Isso é que interessa para o investidor. Capacidade de pagamento. Não adianta falar para ele, olha, eu vou fazer uma proposta para o senhor à vista. Ele não tem condições, ele quer pagar no máximo de prazo. Estou desconsiderando. Porque em algum momento eu não perguntei para ele de uma forma sutil qual é a disponibilidade. Não, eu quero comprar à vista, me dá uma proposta boa para pagamento à vista. Opa, ele me disse, não eu, corretor. E características do produto. Se ele está no plantão, é aquele produto. Uma torre ou 2 torres, 2 dormitórios, 3 dormitórios. Agora, se ele está na minha imobiliária, eu vou aprender. O que o senhor tem de necessidade? Oh, estou querendo comprar um terreno de 500 metros quadrados, num loteamento fechado. Ok, vai na prateleira e vai puxar 1, 2... Não puxa a prateleira toda com 8 loteamentos fechados, que ele vai ficar na dúvida. O senhor gosta de sorvete de morango ou abacaxi? Um dos dois. Todos os dois. O senhor gosta de morango, abacaxi, creme, maracujá, abacate, laranja, tangerina, uva? Ele já esqueceu. No começo ele me disse que gosta de morango e abacaxi. Agora, para que eu estou apresentando 8 opções? Ele olha o primeiro, olha o segundo, vê o terceiro, já esqueceu o que ele queria, que eram 2 dormitórios com uma suíte. Eu estou oferecendo 4 dormitórios, um bairro que é onde interessa para ele. Então, procure ver o tipo de produto que ele está querendo, já que ele está na tua imobiliária e não no plantão, e ofereça 2 opções daquilo. Não gostou? Pega mais um, para ele ver que não tem tanta oferta. Se você oferecer 3, 7, 8 ofertas, 2, eventualmente uma terceira opção. Porque se ele, daqueles 2, colocou alguma objeção e você no terceiro apresenta uma solução que contorna aquela objeção, você já sabe que ele está mais vulnerável a fechar. Enquanto você for apresentando, ele vai achando objeções. Ah, não, mas eu queria com uma parede um pouco mais afastada, eu queria com o armário embutido um pouquinho mais... Não faça isso. Principalmente, deixar de investigar as reais necessidades do seu cliente. Então, vamos lá. Eu tenho que... Aqui não vai funcionar. Primeiro, conhecer os serviços, eventualmente, se fosse um hotel que eu estou vendendo cotas, conhecer o tipo de serviço. Olha, essa hotelaria tem lavanderia coletiva, tem sistema de atendimento de refeições no quarto. Se é um apartamento, o produto, vou dizer o produto, são 3 dormitórios com uma suíte, já vem com os armários embutidos, papapá. Abordagem de identificação das necessidades do cliente. Isso é um resumo das outras telas. Venda, satisfazer o cliente, não a si mesmo. Você tem que satisfazer o que o cliente está querendo. Eu queria um apartamento de 2 dormitórios. Não, eu vou oferecer um de 3 dormitórios para o senhor, cobertura. O que ele vai querer?
Ele pediu 2 dormitórios, andar baixo. Eu vou levar ele para a cobertura de 3 dormitórios, 4 dormitórios. Supera a expectativa do seu cliente, sempre. Sempre oferece alguma coisa. Ele ficou satisfeito, eventualmente, com aquela entrada, mas eu senti que ele ficou um pouquinho, tipo, putz, se pudesse ou diminuir um pouquinho essa entrada, porque eu sei que ele tinha que me dar 20%, que dá os 40 mil, por exemplo, ele me ofereceu 70%. Aconteceu um caso assim com um cliente, que ele teve uma morte na família, teve que fazer o inventário, precisava de dinheiro. E eu falei para o corretor, quanto que ele deu de entrada? 80. E quanto que era a entrada mínima? 40. Chamei o cliente e falei, faz o seguinte, o senhor não precisa dar 80 mil, o senhor vai dar 40 mil, e usa esses 40. Mas posso então dar uma entrada menor? Pode, porque ele estava no meu mínimo, que era de 40 mil, e não 80 mil. Claro que se ele aceitasse, o empreendedor ia ficar satisfeito, porque está entrando o dobro da entrada. Mas ele teve esse inconveniente. Saiba ler a situação dele. Eu não precisava de 80, naquele caso eu precisava de 40 mil. Eu falei para ele, o senhor fica satisfeito se o senhor me der 40? Mas o senhor aceita? Eu falei, olha, não vou dizer que aceito. Não se preocupe, eu prefiro que o senhor fique tranquilo, em vez de dar os 80, dê 40 e use esses 40 da melhor forma. Que bom, eu fiz a proposta, não fugiu nada. Não é que o mínimo era 40, ele estava me oferecendo 10. Era 40, ele me ofereceu 80. O corretor quis, mas não soube administrar a dificuldade dele. Então, supera a expectativa do teu cliente. E fidelize o teu cliente, não abandone ele. Ele comprou, já se mudou, liga para ele, como é que o senhor está? O senhor já viu o mercado em volta? Eu queria saber se tem um hospital. Eu vou pesquisar, já vou dizer para o senhor onde que tem o melhor hospital aí da região. Ajude. Se ele vai montar os armários, normalmente no prédio, alguém já fez armário, procure saber quem é o marceneiro, se foi bom, se não foi bom, se pegou a entrada e sumiu. Dá a indicação para ele. Então, no começo, ele vai te pedir encanador, vai perguntar se tem alguém que põe piso, vai falar sobre armário, vai falar sobre cozinha. Até um dia ele fala, puxa, cada vez que eu falo com o Gladson, ele sempre tem uma solução para mim. Putz, eu estou querendo comprar agora um terreno no interior para fazer a minha caseirinha, eu vou chamar ele para ver se ele tem. Pronto. Ele lembra de você. Na hora que você sai de cena, não faz ele lembrar de você, acabou. Ele põe outro na jogada. Gatilhos mentais, persuasão. É aqui que eu falei para vocês. Os gatilhos mentais, eles estão normalmente focados nesse gráfico, que é da terapia gestáltica, comportamental. Eu estou sentado, quieto, vendo televisão, de repente eu começo... Eu estou irrequieto comigo mesmo, mas eu estou tão entretido na televisão que eu não percebi, eu estou com sede. Opa! Então, eu estava quieto, percebi, senti alguma coisa fisiológica em mim, percebi que eu estou com sede, eu levanto da cadeira, vou até a cozinha, encho um copo de água, bebo e me satisfaço. Então, esse é o processo de comportamento. Resumo da história. Aquele caso que o corretor foi levar o cliente lá para o 16º andar. Sei, não, eu vou pensar no final de semana com a minha esposa. Ele abortou um dos processos. Quando há uma quebra nesta sequência, ele chegou, percebeu, ficou com medo e tomou uma iniciativa, voltou para trás. Ele não seguiu para falar, puxa, que maravilha de vista, vamos sentar e negociar isso aqui. Ele interrompeu, voltou atrás. O que eu tenho que fazer? Perceber aonde foi que ele travou. Foi na entrada? Foi dos dormitórios, quando ele tinha que estar na torre B, que são 3 dormitórios? Ou foi a altura? Foi a altura. Então, pega de novo no começo, ele já aceitou a condição do pagamento, do parcelamento, tudo mais, vamos levar ele para o andar mais baixo. Então, este tipo de gráfico mostra claramente em que momento ele parou do processo e voltou atrás. E se eu não souber interpretar isso, perdi a venda. Perdi a venda, porque se eu insistir, não, mas o senhor tem que levar essa unidade, olha que vista, ele está amedrontado. Imagina esse homem morando lá com a família, não chegando na varanda.
Pilares de um bom negociador. Ele tem que ter domínio da situação, conhecer o produto, conhecer as condições comerciais e conhecer também o entorno. Saber se tem escola, supermercado, se ele está no meio do nada. Para a esposa com filhos, é um terror isso. Vai ter que toda hora pegar carro. Eu me lembro, em 80, eu fui morar no Morumbi, na Giovanni Gronchi. Aquilo era algo... Não passava carro lá na frente. Eu fui a questão de uns 10 anos atrás. Meu pai do céu, aquilo virou um comércio. Prédios um atrás do outro. Comércio, não tinha nada. Tinha que pegar o carro, descer, ir até praticamente ali a região da... Francisco Morato, para pegar a avenida, buscar um supermercado. Hoje você tem tudo lá do lado. Então, para nós, no começo, foi difícil, mas todos dirigiam em casa, então era fácil. Mas eu tenho que entender isso, tá? Então, é domínio da situação, conhecer a concorrência. Outra, e ser assertivo. Ele me falou, logo no começo da conversa, que ele está sozinho, separado. Para que eu vou oferecer 4 dormitórios? A não ser que seja um milionário, mas eu percebi que ele não tem essa condição de aquisição. Vou oferecer um de 2 dormitórios para ele. E aí eu começo a negociar. Então, é ser assertivo. O que é ser assertivo? É ter a mira naquilo lá, acertar no alvo. Ele quer 2 dormitórios. Ou um 3 compacto, que ele pode pegar o terceiro quarto e formar um escritório para ele. Enfim. E conhecimento. Ele tem que saber de tudo sobre o produto dele. Em termos de conceito e em termos de condições de parcelamento, financiamento próprio da construtora ou através de banco. E mais do que isso, chega uma hora que ele tem que finalizar aquela venda. O software que eu uso para fazer toda a parte de gestão, em um determinado momento eu começo a medir quantas vezes ele atendeu um cliente para fechar. 3 vezes. Ele atendeu um outro cliente 6 vezes para poder fechar. Quem é melhor finalizador? Ele ou ele? Ele, com 3 visitas, ele matou o negócio. Claro que eu tenho que avaliar. De repente, o cliente chegou doido para querer comprar o dele, ele fez uma oferta forçada. O cara não estava nem querendo comprar, mas ele foi, insistiu. Ele voltou, olhou, levou a esposa, voltou, levou o pai dele, voltou, perguntou da parte comercial, voltou, fez uma proposta, recebeu uma contraproposta. Depois da 7ª visita, ele negocia. Então, ser finalizador, você tem que saber na hora certa, falar, olha, essa condição está confortável para o senhor? Ótimo, vamos fazer uma proposta para eu segurar essa unidade para o senhor. Ah, mas eu queria pensar... Aí entra o teu poder de persuasão. Olha, essa unidade eu já tenho outras reservas, mas se o senhor fechar aqui, eu desmonto as outras reservas. Ah, sei. Gatilhos mentais, eu passei muito rapidamente, já são 7h47. Gatilho mental é aquilo que faz o cliente se interessar pelo seu produto. É você mostrar que quem está comprando lá é gente do mesmo nível que ele. Eu tenho que mostrar para ele que quem está comprando um produto que valoriza o investimento que ele está fazendo. O senhor também não vai querer perder dinheiro, né? Não, então, quem está comprando aqui sabe da valorização. Eu tenho que mostrar para ele que se ele não decidir agora, ele vai perder, porque tenho poucas unidades nessa condição de preço, chamada escassez, gatilho mental da escassez. E da necessidade. Hoje, se o senhor não fechar, a tabela vira agora no dia 18, amanhã. Então, eu preciso, infelizmente, pelo menos vamos fazer uma proposta, eu ponho a data de hoje, e o senhor vai para casa, estuda, depois o senhor volta, mas pelo menos eu estou com uma proposta datada com a data que permite trabalhar nessa tabela. Finalizador. Isto é credibilidade, você transmite credibilidade para o seu cliente. Pilar de um bom negociador. Domínio da situação é um malabarista. Você tem que saber contornar dificuldades com argumentos. Você tem que ser assertivo. Você tem que saber para onde você quer ir, para saber que caminho você leva. Você tem que ter o conhecimento, o resumo de tudo aquilo que nós falamos. E ser finalizador. Põe a canetinha na mão dele.
isso. Na dúvida. Ser um bom ator, mas sem deixar de ser autêntico. Então, na novela, você não acredita no vilão? Mas será que ele é vilão mesmo? Não, mas ele interpreta tão bem que você acredita que ele é o vilão. O bonzinho, a mesma coisa. Às vezes o cara na vida real é um carrasco, mas ele na novela está fazendo o papel do bonzinho. E você acredita, porque ele transmite tanta confiança, tanta autenticidade, porque ele é um bom ator. Não é mentir, tá? Uma situação muito normal, corriqueira. Você está fazendo um financiamento e o cliente fala, 200 mil, o senhor me dá 50 mil e vamos fazer o saldo devedor de 150, em 150 parcelas de 2 mil. Tem juros, não tem juros? Aí ele vai falar, 150 vezes 2 dá 300, com mais 350, vou pagar um imóvel e meio? Só que ele esquece. Ele financiou 100, vai pagar no final de 240 meses 300. Mas ele está comprando um bem que vale 150 e no mesmo período ele vai estar valendo 550. Então a pessoa faz a conta que a gente fala, é o financeiro estático. Hoje eu estou financiando e daqui 10 anos estou pagando um apartamento e meio. Tá aí, quanto vai valer seu apartamento daqui a 1 ano e meio? Conta que ele não faz na hora que ele compra um carro. Que simplesmente ele faz o financiamento de 15 mil, depois de 60 meses, ele vai pagar quanto? 35 mil. Mas ele não quer saber que o carro que ele comprou de 30 mil, depois de 48 meses, está valendo 18 mil reais. Ele quer comprar aquele carro. Agora no imóvel não, no imóvel ele fala, poxa, vou comprar 2 imóveis. Tá, e o teu imóvel vai valorizar 5 vezes. Então vocês têm que ter essa percepção. Tá? Plano de ação, estratégia. Vocês como profissionais têm que ter normalmente uma forma de você controlar o público que você atinge, fazendo anotações. A gente tem softwares de gestão hoje para isso daqui. Então eu tenho que saber quanto que eu estou aproveitando do meu público que eu atingi, que foram 10 que entraram, eu vendi para um só. Então meu aproveitamento foi de 10%. Entraram 10, converti 5, 50%. Número de reservas versus contrato. Tive 15 reservas, só converti uma. Tive 15 reservas, consegui converter 12. Maravilha. Número de contratos por período, isso já é para o jurídico. Público comprador por região e bairro. De onde que está vindo o meu comprador para eu poder fazer uma panfletagem mais efetiva? Ou ele veio por um outdoor que eu coloquei em tal lugar. Poxa, esse outdoor está trazendo resultado. Num outro local, o outdoor que eu estou colocando, mas ele veio por folheto porta a porta. Então, para de fazer outdoor, que você está gastando dinheiro no outdoor e não está tendo resultado. E assim por diante, são relatórios que você tem que gerar para você saber aonde bateu o seu martelo. E são ferramentas de gerenciamento. O tipo de cadastro que você faz. Normalmente você pega, manda para a sua imobiliária, ele vai lá e cadastra. Toda a parte de relatórios de desempenho da sua equipe de vendas, ou do seu trabalho propriamente. Relatórios comerciais, toda a parte de espelho de venda, condições. Eu vendi mais produtos à vista, vendi mais ou menos no médio prazo, vendi muito pouco no longo prazo. Até para eu saber que aquele meu produto, a grande maioria está comprando quase à vista, ou em 12, 24. Então, não vou nem abordar o próximo que entrar, não vou falar, olha, tem 180 meses para... Olha, a maioria tem comprado aqui no curto prazo, 12, 24, 36 no máximo. Se está no bolso dele, fala, não, eu vou comprar à vista. Ah, não, eu estava pensando em 180 meses. Se o teu portfólio permite vender em 180, senta com ele e negocia. Desde que o teu incorporador tenha isto. Então, passos do sucesso. Veja-se como vencedor, vivencie sensações. Isso chama-se poder da atração. O livro O Segredo. Alguém já pensou em comprar carro e fica sentado em casa? O que você faz se você quer comprar carro? Vai na concessionária, entra, olha, pede fazer um test drive, mas tudo sem grana, não importa, vai. Vai que de repente você vai e fecha em seguida, 2 semanas, 3 semanas, você está fechando um negócio, já dá para dar entrada. A parcela mensal você consegue vencer.
Seus erros são suas futuras vitórias. Você só acerta errando, porque quem não faz, não erra. Tá? Quando você erra, você não é o único, você não está sozinho. Alguém já errou também, então não se sinta ofendido. Cair é apenas um exercício para saber se levantar mais rapidamente. Imagine se o bebezinho engatinhasse, tentasse levantar, caísse e parasse por ali. Estava engatinhando até hoje, com 32 anos. Ou caiu, não levantou, ficou com medo. Não, levanta. A criança é um exemplo disso. Reflita com o erro e siga em frente, mas celebre sempre suas vitórias, por menores que sejam. Puxa, podia ter vendido o 16º andar, vendi o primeiro. Lá era 2 milhões, aqui estou vendendo por 1.300.000. Puta, vendi o primeiro andar, cara. Ninguém consegue vender o primeiro andar. Eu consegui vender. Vivencia essa vitória. Nunca ofereça 100% das informações sobre condições que paguei lá atrás. Explore o cliente perguntando mais antes que ele o faça. Porque se ele começar a te perguntar e você não souber responder... Aqui tem hospital, escuta, tem supermercado com minha esposa, tem escola também. Então, bicho, se prepara, vá visitar tudo antes de levar o teu cliente, tá? A cada rodada, peça sempre alguma contrapartida. Pô, essa entrada de 40 mil, dá para você dividir? Olha, eu consigo até dividir. O senhor consegue me dar 50? Não, eu até consigo. Então, se eu me dá 50, eu divido. Eu já podia dividir a entrada em 4. Mas antes de falar, posso. Não, o senhor me dá alguma coisa em troca. Me dá uma entrada um pouquinho maior. Porque nessa hora ele vai entender que ele está ganhando, mas ele também está cedendo. Que tudo que você der de graça não valoriza. Valorize cada concessão do negócio. E seja uma referência para o seu cliente. Ele pediu um marceneiro, entrega, pediu um marmoreiro, entrega, pediu o cara que faz o sinteco, entrega, uma horinha ele vai te pedir terreno, um outro imóvel para investir, ou meu filho vai casar, quer um apartamento e vai procurar por mim, não vai chamar outro. Então, isto é o que eu falo desde o começo. Loucura é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, esperar resultados diferentes. Olha quem falou isso daqui, aquele doidinho. Porque tudo que você faz igual, não espere resultados diferentes. Porque lá numa tela eu falei, cada um é um. Portanto, não permita usar a mesma receita para fazer um bolo de chocolate se eu não tenho Nescau, não tenho Toddy, não tenho o chocolate do padre. Eu posso até usar outros ingredientes, mas não espere o bolo de chocolate. Eu vou fazer um bolo, aquele 1, 2, 3, que as mulheres fazem, aquele simplesinho. Tudo bem, não tinha chocolate, mas eu fiz um bolo. Então, pessoal, o segredo, o poder da atração. O poder da atração está no foco, na sensação das emoções. Se eu quero comprar um carro, eu vou ficar em casa. Não, vai na concessionária, entra, cheira o banco do carro, couro. Vamos negociar. Não, eu quero trazer minha esposa. Não faz mal. Vai numa outra concessionária, joga a mesma conversa, mas vivencia. Chega uma hora que você vai ter dinheiro para comprar aquilo lá. Pensamento coerente com desejos de se superar. É assim que os campeões agem. Lembre-se que os verdadeiros obcecados pelo sucesso se visualizam como verdadeiros vencedores. Imagine o cara que vai correr a São Silvestre, puta, acho que eu vou chegar em 10º, vai chegar em 20º. Ele tem que pensar que vai chegar em primeiro para tentar chegar em 2º, 3º. Melhor se ele chegar no primeiro. Se ele já pensar em chegar no 20º, já acabou, não precisa nem correr. A não ser que seja só para exercício. Vejam-se conquistando novas vendas, novos compradores, sintam o prazer que isso lhes proporciona e vivenciem e ancorem essa sensação positiva. Fechou um negócio? Curte, não precisa gritar, fechei! Não, mas na hora que você chegar em casa, comenta com teu marido, com a tua esposa, fechei mais um bom negócio hoje. Curte, estoura um champanhe, abre uma garrafa de vinho, celebrem com vocês. Ganhei R$1.000 de comissão. Ótimo, levante a mão para o céu, porque você recebeu 1.000, você poderia não ter recebido nada. Vivencie aquilo lá. E o grande, aqui eu vou ser bem rapidinho, já estamos no horário. Como é formado um paradigma? Falei no começo, aquela velha história. Como é que você faz esse bolo? Eu pego meio litro de água, ponho um pouquinho de fermento, jogo 2 saquinhos de farinha e bato tudo junto e ponho no forno. E fica bom? É o que eu sempre fiz. Mas por que você sempre faz assim? Não sei, a minha mãe me ensinou assim. Aí você fala para a mãe dela, minha mãe também ensinou assim.
Então passou da avó para a filha para a neta, mas sem saber do porquê daquela situação. Então aqui é uma historinha que é o seguinte: um pesquisador começou a fazer pesquisas com macacos, colocando um cacho de banana no alto da escada. Começavam a subir e pegar a banana. Chegou uma hora que quem se arriscasse a subir, ele ligava um chuveiro. O macaquinho se assustava, descia correndo. Aí o outro não entendia, subia, ligava o chuveiro de novo, ele se assustava. Chegou uma hora que ninguém mais subia. Eu falei, bom, cada vez que a gente sobe, vai vir um jato de água fria, eu não quero. Então chegou uma hora que, sem chuveiro, sem nada, estava lá, eles estavam desesperados, por que eu não subo pegar? Porque ele sabia que cada um que subia, 2 ou 3, não precisou todo mundo lá, todos os macaquinhos, 2 ou 3 subiram, tomaram um banho, eles pararam. Aí chegou uma hora, eles colocaram de novo, mas substituíram um dos macaquinhos. Então eram 4 conhecidos e um novo. O novo, despreparado, foi subir, tomou um jato de água que ele não esperava. O que ele fez? Parou. Aí o que eles fizeram? Trocaram todos e deixaram esse, o único que era diferente, junto com os novos. O que aconteceu? Quando um desses daqui subiu, tomou chuva, esses todos viram, já ficaram quietos. Então é aquilo que eu estava falando, quer dizer, o paradigma é alguma coisa que você segue sem saber. Esse não sabia por quê, mas ele subia, tomava um banho, tomava uma chuveirada. O que os outros fizeram? Pararam também de seguir. Porque este já sabia, falou, se você subir, você vai tomar banho. É a mesma coisa, por que você usa farinha com água? Ah, porque minha mãe fazia, minha avó fazia. Então, pessoal, na realidade, o paradigma é uma situação em que quando você troca todos os macaquinhos, um deles já tinha passado a experiência, ninguém mais repete. Porque se você errar na receita, você vai passar para sua filha vai passar para sua neta, e assim por diante. Paradigma. Quebrando paradigmas é o que eu falo aqui para essa palestra. Não façam sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Obrigado, pessoal. E-mail, telefone, quem precisar algum contato, desenvolver um pouco mais o assunto, estou à disposição de todos vocês. Principalmente, nunca aceitem crise. Crise é um mecanismo que faz você ultrapassar as dificuldades. Portanto, crise, ela é sinal de sucesso financeiro, ou muitas vezes, usando da criatividade, você supera as dificuldades. Crise, dizem que muita gente chora. Alguém percebe que está chorando e faz o quê? Uma fábrica de lenço. Tem gente que sai na chuva, putz, mas chovendo. Alguém vai lá e monta uma fábrica de guarda-chuva. Isso é fato. Crise faz dinheiro, se você souber usar a criatividade. Obrigado pelo tempo de vocês.